Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam firmes estudando. Nós vamos para a nossa quarta aula, continuando falando do Estatuto do Idoso, continuando a trazer aqui, trazer a legislação inteira e focar no que acredito eu que a banca pode cobrar na prova. Essa é a aula que a gente vai falar do acesso à justiça. Do direito ao idoso ao acesso à justiça, do Ministério Público, da sua atuação, que a gente já viu outras atuações do Ministério Público na questão do procedimento administrativo, e agora nós vamos ver no acesso à justiça. Tá certo? Eu desejo a vocês uma boa sorte, força para vencer dia a dia, pessoal. A gente tem que ganhar dia a dia. Não é o dia da prova. O dia da prova é o resultado da soma do que você fez dia a dia. Se você está assistindo essa aula, se você está assistindo as outras aulas do curso, se você está se dedicando seu tempo para essa prova, você vai colher o fruto naquele dia. Mas a vitória é diária. Todo dia você vai plantar uma semente e você vai colher o fruto dessa semente no dia da prova, tá certo, pessoal? Vambora, com força, com fé e foca aí que vai dar certo. Título 5 do acesso à justiça. Disposições gerais. Vamos agora o nosso primeiro mapinha, pessoal, que eu trago para vocês do acesso à justiça é assegurar a prioridade na tramitação dos processos e procedimentos, ou seja, tem lá um símbolozinho em cada processo que simboliza que aquele processo é de urgência. Urgência, pessoal. Por que é de urgência, professor? Porque é um processo que tem um idoso ali que é prioritário. Prioridade na execução dos atos de diligência judicial, ou seja, quando haver um idoso no processo, na execução dos atos de diligência judicial, ele é prioridade para ser executado, tá certo, pessoal? Em que figure como parte ou interveniente a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, em qualquer instância. Em qualquer instância, pode ser na fase inicial ou na fase recursal. O que é fase inicial? Fase inicial iniciou o processo ali com o juiz da cidade. O juiz deferiu ou indeferiu de maneira que não foi satisfatória para uma das partes, um dos lados, vai entrar com recurso e esse recurso vai ser julgado. Mas mesmo nos tribunais superiores, o processo do idoso ele vai ter o quê? Prioridade, ele vai ter urgência de julgamento. Então, ele não vai ser como os demais processos. Do acesso à justiça ainda, o interessado na obtenção da prioridade a que alude esse artigo, fazendo prova de sua idade, requererá o benefício à autoridade judiciária competente para decidir o feito. Tá certo, pessoal? A prioridade não cessará com a morte do beneficiado. Como assim, professor? A pessoa estava com processo judicial e faleceu. Ela falece e tem uma outra pessoa, seu cônjuge, também acima de 60 anos. A prioridade vai passar para o outro cônjuge que é acima de 60 anos, que é idoso. Ok, pessoal? A prioridade se estende aos processos e procedimentos na administração pública, empresas e prestadores de serviços públicos e instituições financeiras, ou seja, a instituição financeira, o banco, ele vai também atender essa prioridade. Ao atendimento preferencial junto à Defensoria Pública da União, dos Estados e do Distrito Federal em relação aos serviços de assistência judiciária. Aí aqui
eu coloquei aqui que aplica-se subsidiariamente a disposição deste capítulo, procedimento sumário. Procedimento sumário previsto no Código de Processo Civil. O procedimento sumário, pessoal, que é previsto no Código de Processo Civil, ele é mais rápido do que o procedimento ordinário, que é chamado. O procedimento ordinário, ele tem uns prazos maiores, o procedimento sumário são prazos menores. E também vai ter aqui nessa lei os procedimentos sumaríssimos. A gente vai ver daqui a pouco que haverá procedimentos rápidos para atender os idosos. O procedimento sumário é um procedimento rápido que é tratado lá no Código de Processo Civil, e o idoso vai ter vai ter uma celeridade maior nos seus processos. O artigo 70 traz a possibilidade de criar varas especializadas. Como assim, professor? Assim como existe a vara da família, criança, adolescente, vara de execução penal, é uma vara especializada ao idoso, ao atendimento do idoso. Então, é uma possibilidade, o poder público poderá criar, não deverá. Então, não quer dizer que toda comarca tem uma vara específica para tratar processo de idoso, tá certo? O artigo 71 fala que é assegurada a prioridade na tramitação dos processos e procedimentos. A gente já viu lá no nosso mapinha mental que os processos e procedimentos terão prioridade, vão ser julgados mais céleres, em que figure parte, ou que ele seja interveniente, que ele entre no processo, ele não precisa ser parte, pode ser um terceiro interessado, maior de 60 anos. Maior de 60 anos, né? O processo é identificado como prioridade da pessoa idosa. Ou seja, vai ter uma identificação naquele processo ali. Antigamente era na capa do processo que existe uma pessoa idosa interessada naquele processo. O parágrafo 1º fala que o interessado na obtenção da prioridade, aqui à luz desse artigo, fazendo prova de sua idade, requererá o benefício à autoridade judiciária competente para decidir o feito, que determinará as providências a serem cumpridas, anotando-se essa circunstância em local visível nos autos do processo. Antigamente, como eu disse, na capa do processo, quando era processo físico, a gente chama de físico, e agora é eletrônico. Quando era processo físico, na capa do processo tinha lá prioridade idoso, prioridade deficiente, prioridade criança. Assim como o processo sigiloso tem lá sigilo. Havia, né? Hoje é totalmente diferente, é o processo judiciário eletrônico, e existe lá as marcações também de prioridade e tudo mais, mas só que agora não é mais nos autos do processo. O parágrafo 2º diz que a prioridade não cessará com a morte do beneficiário. A gente já tratou sobre isso. Ou seja, o beneficiado que tem um cônjuge, uma companheira, que tem uma união estável, e essa companheira for maior de 60 anos, o que vai acontecer? A prioridade permanecerá, subsistirá, mesmo com a morte dessa pessoa. Parágrafo 3º. A prioridade se estende aos processos e procedimentos na administração pública, empresas prestadoras de serviço, instituições financeiras, a gente já falou, das instituições bancárias, atendimento preferencial junto à Defensoria Pública da União, dos Estados e do Distrito Federal. Parágrafo 4º. Para o atendimento prioritário, será garantido à pessoa idosa o fácil acesso aos assentos e caixas identificados. Dentre os processos de pessoas idosas, dá-se a prioridade especial aos das maiores de 80 anos. Mais uma vez, aqui, quero destacar para os senhores a prioridade às pessoas maiores de 80 anos. As pessoas maiores de 80 anos, a prioridade é sempre maiores de 60, idoso maior de 60. Prioridade maior de 60. Mas aos maiores de 80 anos, é a prioridade da prioridade. Prioridade da prioridade. Ele vai ser atendido na frente de todo mundo, ele se o idoso é vulnerável, ele é mais vulnerável do que o idoso normal. Passou com a idade acima de 80 anos, tá certo? Vamos para o capítulo 2º, e talvez o maior capítulo do acesso à justiça, que é do Ministério Público. Por quê?
professor? Porque o Ministério Público ele tem uma função ímpar, singular, para a proteção do idoso. É o Ministério Público que vai fiscalizar as entidades de longa permanência, os asilos, as entidades voltadas ao atendimento ao idoso. É o Ministério Público que vai exigir que essas entidades tenham adequações necessárias. É o Ministério Público que, se precisar, vai entrar, né, na justiça, entrar com um pedido para que aquele familiar seja obrigado a visitar o idoso, preste as devidas obrigações com aquele idoso. O Ministério Público que vai fiscalizar ali e vai, se precisar até mesmo com apoio policial, ter a presença, né, do idoso, a proteção, a garantia de seus direitos. Então, a gente vai agora ver esses artigos que vai tratar do Ministério Público. Ressalto para você que quer passar, que quer ser aprovado, preste muita atenção, leia os slides. Eu sei que é chato, é cansativo, eu sei que é. Também estudo, eu também foco muito nos meus concursos, mas eu também sei a importância de alguns artigos. E esses artigos do Ministério Público, para a sua prova, para a banca Fundep, pode ser essencial para a sua aprovação. Entendeu? Então, vamos lá, pessoal, vamos focar aqui no Ministério Público. E essa legislação é muito boa porque um ponto remete ao outro lá no início e a gente vai entender que o Ministério Público ele vai buscar aqui que seja aplicadas as garantias fundamentais, os direitos e garantias fundamentais do idoso, que a gente já viu. Que a gente viu, são 10 direitos e garantias fundamentais, né? Do trabalho, esporte, lazer, educação, transporte, habitação, assistência social e outros. É o Ministério Público que vai trazer, que vai efetivamente garantir que seja praticado essas garantias fundamentais. Tá certo, pessoal? E aqui a gente começa as funções do Ministério Público previstas nessa lei serão exercidas nos termos da respectiva lei orgânica. Qual lei orgânica é essa? A lei orgânica do Ministério Público. Estadual vai ter uma lei orgânica, federal vai ter outra, o Ministério Público da União. Então, vai ser aplicado de acordo com a lei orgânica de cada Ministério Público, de cada estado. Com certeza, essa lei orgânica vai trazer lá como deve ser feito. Aqui em Minas Gerais existem as coordenadorias, coordenadoria do patrimônio público, coordenadoria da execução penal, coordenadoria do idoso. Então, existem as coordenadorias dentro do Ministério Público e cada promotor público vai cuidar de uma parte. Então, existe o promotor público que vai cuidar das entidades de longa permanência, das entidades asilares. O artigo 74 fala que compete ao Ministério Público. Aí, agora, pessoal, nós vamos passar aqui, se eu não me engano, são 16 competências, que não são taxativas. O que é taxativa, professor? Taxativa é só aquelas competências, pronto, acabou. Não é isso. São as competências que eu vou dizer e outras que aparecer. Outras competências que o Ministério Público, o promotor ali responsável, identificar que está ferindo o direito fundamental, ferindo a garantia do idoso, está deixando de fazer algo, o Ministério Público vai atuar. Então, no primeiro inciso, a gente já está aqui, instaurar o inquérito civil e a ação pública para a proteção dos direitos e interesses difusos ou coletivo, individuais, indisponíveis e individuais homogêneos da pessoa idosa. Direitos, aí a gente vai ter várias palavras aqui que vai confundir nossa cabeça, que vai trazer dúvida, e aí a gente vai inquérito civil e ação civil pública, que quem vai instaurar? MP. Beleza. Então, isso é um requisito próprio do Ministério Público. Somente o Ministério Público que vai instaurar inquérito civil e ação civil pública nos casos de proteção
aos direitos e interesses difusos. Difuso é o quê? Interesses coletivos, da coletividade. Então, ele meio que repete, difuso é que atende a todos os idosos, que atende aos idosos da população de Montes Claros, que não é um idoso especificamente, são vários. Então, direitos coletivos também vai atender a coletividade de idosos, individuais, indisponíveis, individuais e homogêneos, homogeneidade, que é singular, que é próprio da pessoa idosa. Então, quem é o responsável por defender a proteção dos direitos do idoso é o Ministério Público. Ele que vai ingressar com inquérito civil e com ação civil pública. Vamos para o inciso 2. Promover e acompanhar as ações de alimentos, de interdição. Promover e acompanhar ações de alimentos, interdição, total ou parcial, designação de curador especial em circunstâncias que justifiquem a medida e oficiar em todos os feitos em que se discutam os direitos das pessoas idosas em condição de risco. Aqui, pessoal, é o seguinte, existe para cada palavra, para cada termo, é um processo diferente. Ações de alimentos. Aqui, no caso, daquele idoso que necessita da ajuda dos seus filhos, que a gente viu lá desde a Constituição Federal, que a gente viu lá desde o início desse estatuto. Ação de alimentos. O idoso vai poder requerer do seu herdeiro que preste alimentos. Alimentos é pecúnio, né? É dinheiro. Então, o Ministério Público ele pode promover e ele pode acompanhar. Ele pode promover e acompanhar a ação de alimentos. Então, se o idoso contratar um advogado e esse advogado fizer uma ação, o Ministério Público vai estar lá. O Ministério Público tem a função de custos legis. Além das funções que ele tem aqui, ele tem a função de custos legis. Ele tem que observar se a lei está sendo aplicada da forma correta. E nesse caso, ainda mais, que é uma população vulnerável, que é o idoso. Então, na ação de alimentos, na ação de interdição total ou parcial. Então, a gente tem uma ação, duas ações. E de designação de curador, que é o curador que vai ser responsável pelo idoso, por decidir o que vai fazer, o que não vai fazer. O que é a decisão, a ação de interdição total ou parcial? Minha avó tem Alzheimer, ela precisa ser interditada. Eu vou entrar com a ação, vou explicar para o juiz, levar o laudo médico, levar a comprovação. Se necessário, ela vai passar por uma entrevista médica, por um perito médico judicial, que vai comprovar que ela tem um Alzheimer. Junto com os exames médicos, o juiz vai decidir se ela vai ser interdita parcialmente ou totalmente. Se for totalmente, ela não decidirá mais por ela. Se for parcialmente, ela vai decidir em alguns casos. E qual é a diferença do curador? O curador tem a função mais ampla de curatela, de cuidado, de tomar todas as decisões junto com a pessoa que faz a interdição. Então, o Ministério Público acompanha essas ações e ele pode promover essa ação. Ele pode simplesmente denominar um processo de interdição, um processo de curador e designar uma pessoa para ser o curador daquele idoso. Tá certo, pessoal? Vamos para o inciso 3º. O Ministério Público tem a função de atuar como substituto processual da pessoa idosa em situação de risco, conforme disposto no artigo 43 dessa lei. Promover a revogação de instrumento procuratório da pessoa idosa, nas hipóteses previstas no artigo 43 dessa lei, quando necessário ou o interesse público justificar. Ou seja, em algumas ocasiões, o Ministério Público vai revogar o instrumento de procuração, revogar o instrumento que a pessoa idosa passou uma procuração para outra pessoa. E o Ministério Público vai atuar nesse caso de promover a revogação desse instrumento de procuração.
Por quê? A pessoa idosa talvez passou essa procuração num momento que ela estava lúcida e agora não está mais. Ela passou essa procuração num momento que ela necessitava de um determinado serviço, agora ela não necessita mais e ela não tem mais quem defende, mas tem. A legislação trouxe para nós, que é o Ministério Público. O Ministério Público vai promover essa revogação. Inciso 5. Instaurar procedimento administrativo para instruir, expedir notificações, colher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado da pessoa notificada, requisitar condução coercitiva, inclusive pela Polícia Militar. Requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades municipais, estaduais e federais, da administração direta e indireta, bem como promover inspeções e diligências investigatórias. Requisitar informações e documentos particulares de instituições privadas. Então, o Ministério Público, pessoal, vai ter diversas demandas, diversas funções ali de proteger esse idoso da melhor forma possível, requisitando o município, o estado, requisitando, promovendo diligências investigatórias, inspeção em entidades que atendem o idoso, em hospitais que atendem o idoso, em bancos, em supermercados. A inspeção ela é ampla, ela é da legislação, se está sendo cumprida a legislação. Então, ele vai, de fato, exercer o papel de cursus legis da aplicação legal. Instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias, instaurar ação de inquérito policial para apuração de ilícitos ou infrações às normas de proteção a pessoas idosas. Zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados à pessoa idosa, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis. Acabei de falar sobre a fiscalização ali, até mesmo no supermercado, até mesmo no shopping, que não colocou a adequação do estacionamento do idoso. Ele vai fiscalizar se aquele empreendimento ali de construção de casas vai atender ao requisito mínimo de 3% reservado para os idosos. Ele vai ver se a empresa de ônibus vai estar reservando 10% das vagas para o idoso no transporte coletivo público urbano. Se a empresa de ônibus interestadual vai estar reservando ali 2 vagas, ele vai proteger, ele vai garantir que essa lei seja aplicada na sua integralidade. Inspecionar, zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados à pessoa idosa, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis. 7. 8. Inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimentos e os programas de que trata essa lei, adotando de pronto as medidas administrativas ou judiciais necessárias à remoção de irregularidades porventura verificadas. 9. Requisitar a força policial, bem como a colaboração dos serviços de saúde, educacional e assistência sociais públicos para o desempenho das atribuições. 10. Referendar transações envolvendo interesses e direitos das pessoas idosas previstos nessa lei. Então, nós tivemos aqui, pessoal, 10 incisos que não são taxativos. O próprio parágrafo 2º vai falar que não excluem outras. Essas são as atribuições do Ministério Público, mas existem outras atribuições também que podem ir além. O promotor público, que é responsável por essa parte, pela coordenadoria do idoso aqui em Minas Gerais, ele vai além, ele vai verificar outras coisas, ele vai promover também, ele vai promover que a garantia da lei seja feita, vai promover também que o município preste lá aos idosos do município o lazer adequado, a cultura adequada. Ele vai fiscalizar amplamente o que está sendo feito. E aí o parágrafo 1º fala: a legitimação do Ministério Público para ações civis previstas nesse artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses,
segundo dispuser a lei. Ou seja, o terceiro também pode agir, mas o dever é do Ministério Público. As atribuições constantes desse artigo não excluem outras, parágrafo 2º, desde que compatíveis com a finalidade e atribuições do Ministério Público, parágrafo 3º. O representante do Ministério Público, no exercício de suas funções, terá livre acesso a toda entidade de atendimento à pessoa idosa. O Ministério Público ele vai poder chegar em qualquer entidade asilar, em qualquer entidade que cuida do idoso. Aqui no Montes Claros existe o atendimento do hospital universitário específico para o idoso. Se o promotor público quiser chegar lá, ele, na verdade, quiser não, ele tem o dever, ele tem o livre acesso a toda entidade de atendimento à pessoa idosa. Toda entidade que atende a pessoa idosa, ele vai ter o livre acesso para ver se estão cumprindo os requisitos necessários para esse atendimento. E aqui, pessoal, eu fiz um mapinha mental para a gente pensar, que é o seguinte: a falta de intervenção do Ministério Público acarreta a nulidade do feito. Se o Ministério Público não intervir no processo, pessoal, se não intervir no processo que tem interesse legítimo do idoso, o feito vai ser nulo. Não vai haver, mesmo o juiz decidindo no mérito, não vai poder, não vai ter valência, não vai valer aquilo ali, vai ser nulo, que será declarada de ofício pelo juiz ou a requerimento de qualquer interessado. Ou seja, o juiz já vai falar assim, ó, esse processo não pode continuar porque não tem a intervenção do Ministério Público. Então, o Ministério Público precisa de ser chamado processualmente a comparecer e dar a sua posição de suas atribuições ali da proteção do direito ao idoso. E agora, continuamos no título 5. Vamos agora para o capítulo 3º da proteção judicial dos direitos difusos, coletivos e individuais indisponíveis ou homogêneos. O artigo 78. As manifestações processuais do representante do Ministério Público deverão ser fundamentadas. Então, o representante do Ministério Público deve fundamentar suas ações. Por que ele está entrando? Qual é o motivo? O que aconteceu? Ele vai fundamentar. Isso é uma regra jurídica básica. O promotor público ele vai fundamentar o porquê que está fazendo ou está entrando com aquela ação. O artigo 79. Rege-se pelas disposições dessa lei as ações e responsabilidades por ofensas aos direitos assegurados à pessoa idosa referente à omissão ou ao oferecimento insatisfatório de acesso às ações de serviço de saúde, atendimento especializado à pessoa idosa com deficiência ou com limitação incapacitante, atendimento especializado à pessoa idosa com doença ou contagiosa, serviço de assistência social visando ao amparo à pessoa idosa. Parágrafo único. As hipóteses previstas neste artigo não excluem da proteção judicial outros interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis e homogêneos, próprios da pessoa idosa protegidos por lei. Artigo 80. As ações previstas neste capítulo serão propostas no foro do domicílio da pessoa idosa, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas as competências da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores. E aqui eu coloquei um mapinha mental. As ações previstas neste capítulo serão propostas no foro do domicílio da pessoa, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas as competências da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores. As ações cíveis fundamentadas em interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis ou homogêneos consideram-se legitimados concorrentemente o Ministério Público. O Ministério Público é legitimado a entrar com essas ações cíveis fundadas, nesses interesses difusos e coletivos. Então, o Ministério Público é o primeiro legitimado. A União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios, a Ordem de Advogados do Brasil
as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano, e que inclua entre os fins institucionais a defesa dos interesses e direitos da pessoa idosa, dispensada a autorização da Assembleia se houver prévia autorização estatutária. Parágrafo 1º. Admite-se-á litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União e dos Estados na defesa do interesse de direitos que cuida essa lei, em caso de desistência ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado deverá assumir a titularidade ativa. Artigo 82. Aí passou um a mais. Para a defesa dos interesses e direitos protegidos nessa lei, são admissíveis todas as espécies de ações pertinentes. Parágrafo 1. Contra atos ilegais ou abusivos da autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições de poder público que lesem direito líquido e certo previsto nessa lei, caberá ação mandamental que se regerá pelas normas da lei do mandato de segurança. Aqui, pessoal, tá tratando de pontos específicos que a defesa dos direitos e interesses dos idosos são admitidas todas as ações pertinentes, são admissíveis mandato de segurança e que o legislador tentou ampliar, não apenas deixar apenas, não, só pode isso aqui que está previsto no Estatuto do Idoso. Não, tudo pode ser para a proteção do idoso. Artigo 83. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica na obrigação ou determinará providências que assegure o resultado prático equivalente ao adimplemento. Aqui, pessoal, obrigação de fazer ou não fazer e adimplemento. Essas palavrinhas esses termos jurídicos eu quero explicar. A obrigação de fazer é quando eu entro em contato, eu firmo um contrato, na verdade, com uma pessoa, e essa pessoa ela tem uma obrigação para comigo, ou eu com ela, e eu tenho a obrigação de fazer ou não. E o adimplemento seria o pagamento daquele serviço prestado, daquele objeto consumido. Isso é o adimplemento, é o pagamento. Vamos para o parágrafo 1º. Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após verificação prévia na forma do artigo 273 do Código de Processo Civil. O juiz poderá, na hipótese do parágrafo 1º ou na sentença, impor multa diária ao réu, independente do pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. A multa só será exigível do réu após o trânsito em julgado da sentença favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se for configurado. Os valores das multas previstas nessa lei reverterão ao Fundo da Pessoa Idosa, onde houver, ou na falta deste, ao Fundo Municipal da Assistência Social, ficando vinculados ao atendimento da pessoa idosa. O legislador que quis destinar que as multas elas vão para um fundo específico, a pessoa idosa, e se não houvesse fundo, vai para o Fundo da Assistência Social, que também vai cuidar do idoso. Parágrafo único. As multas não recolhidas até 30 dias após o trânsito julgado, a decisão, serão exigidas por meio de execução promovida pelo Ministério Público, nos mesmos autos, facultada igual iniciativa aos demais legitimados em caso de inércia. Ou seja, se não recolher as multas em 30 dias após o trânsito julgado, serão exigidas por meio de execução provisória promovida pelo Ministério Público. O Ministério Público vai promover uma execução no patrimônio daquela pessoa para que seja paga a multa. O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos para evitar dano irreparável à parte. Esse artigo 85 dá o poder ao juiz, não dá o efeito suspensivo
dos recursos. O que é um efeito suspensivo, professor? O efeito suspensivo é: eu entrei com recurso, eu deveria pagar algo, eu entrei com recurso. No caso, se for um processo que tem a outra parte, como a parte que ganhou, né, na primeira instância, uma pessoa idosa, não vai ter o efeito suspensivo. Eu já tenho que começar a pagar ela. Eu já tenho que começar a adimplir com aquela obrigação minha ali de pagamento. Então, não haverá o efeito suspensivo do pagamento. Para quê? Para que seja evitado um dano que seja irreparável, né, para aquela pessoa idosa. Artigo 86. Transitada em julgado a sentença que impuser condenação ao poder público, o juiz determinará a remessa de peças à autoridade competente para a apuração da responsabilidade civil e administrativa do agente, a que se atribui a ação ou omissão. Artigo 87. Decorrer de 60 dias do trânsito julgado da sentença condenatória favorável à pessoa idosa, sem que o autor lhe promova a execução. Deverá fazê-lo o Ministério Público facultado igual iniciativa aos demais legitimados, como assistente, ou assumir o polo ativo em caso de inércia desse órgão. Nas ações, pessoal, eu vou só dar uma pausazinha e volto com o final da aula. Tá acabando. Por motivos técnicos aqui mesmo do bloco, tá certo?